Terceiro ano conquistando a esposa CEO. O sistema de repente se desculpa hospedeiro. Você não é o protagonista masculino. Errei, fiquei extasiado. Fugi na mesma noite, mas na manhã seguinte, ele que deveria estar a 1000 quilómetros de distância ajoelhou-se diante da minha cama. Voz quebrada, implorando 10 vezes por dia. Posso mudar para 8 vezes também. Não me abandone. Envolvi-me no cobertor tremendo de medo. Você sabe. Eu desmaio com leite. Um erro do sistema casado por 3 anos. Todos os dias me nutria com ninho de andorinha pino do mar Velvet Cervo e Goji. De 90 kg emagreci drasticamente para 60 kg. Não por outro motivo. Só porque em casa tenho uma esposa de contraste que suga energia demais. Hospedeiro, tenho uma má notícia. Casado por 3 anos. O sistema finalmente reapareceu. Quase chorei de emoção. 3 anos. Você sabe como passei esses 3 anos. Desculpa, hospedeiro. Eu errei. Você não é o protagonista masculino. Ouvindo suas palavras, levantei-me apressadamente. Com uma voz levemente arrependida ele falou novamente. Desculpa, hospedeiro. Eu sou apenas um estagiário. Entendi errado a trama. Você é apenas um coadjuvante comum. O verdadeiro protagonista já encontrou o protagonista feminina. A trama precisa ser corrigida. Eu me ajoelhei no chão e chorei desesperadamente. O sistema também chorou. Puxa, o hospedeiro enlouqueceu. Vou ser denunciado. Rapidamente parei o sistema que queria fugir, rastejando e tropeçando. De debaixo do travesseiro, tirei o contrato de divórcio já preparado. Isso não é uma má notícia. Isso é uma ótima notícia. Eu sempre disse que minha família cultivou a terra por 3 gerações. Como poderia ter essa sorte inesperada? Ser perseguido por uma CEO. Tudo culpa minha por me deixar enganar pela beleza de Wang Xiaoi. Entrei facilmente nesse barco furado da alta sociedade. Só depois de casar descobri que ele não era humano. E nem me tratava como humano. Quando a segunda protagonista feminina planejou sua conspiração no 3º ano, o sistema caiu do céu. Ele disse que eu era o protagonista. Riqueza e prosperidade, tudo o que se deseja. Eu saco meu cartão de auxílio para estudantes pobres. Me dê 10.000 para ver minha capacidade. Ele apontou para uma mulher que acabara de descer de um carro de luxo. Essa é a protagonista. Fazer com que ele pague 100 milhões é moleza. Eu vir para olhar. Engula saliva. Corpo esbelto e gracioso. Rosto de beleza incomparável. O mais atraente são aqueles faróis de 36D. Inúmeros rapazes puros e inocentes se aglomeram querendo um beijo. 100 metros ao redor completamente congestionados. O trânsito totalmente paralisado. Eu finjo analisar e digo: meu apetite é grande. Ele tem capacidade. Nós combinamos perfeitamente. Mas no fundo estou radiante de felicidade. Pai, mãe, tia. Seu filho fez sucesso. Agradeço aos ancestrais da família e é pelas boas ações lá embaixo, que me fizeram pisar nessa enorme sorte. Tudo que se seguiu foi muito tranquilo. Com a ajuda do sistema. Até tive uma ilusão. Parece que não sou eu que estou conquistando ele. Pelo contrário, foi ele quem correu atrás de mim. Até um ano atrás. Descobri por acaso. Tudo isso era um plano dele. Cada passo que dei foi uma armadilha que ele preparou. 3. A verdade veio à tona no ano passado, no dia dos namorados. Para não ser sugado até o fim. Comecei a acumular pontos de vida 3 dias antes. Para ter algo mais emocionante com ele. Comprei um motorhome escondido do Wang Xiaoi. Fui feliz buscá-la. Mal cheguei à empresa. Vi por acaso minha esposa, a CEO, sentada no jardim aberto tomando café. Em frente a ela estava sentado um homem estranho. Elegante e charmoso. Com uma presença impressionante. Dava para ver que era filho de uma família rica. Naquele momento o homem olhava com olhos lascivos, passando os olhos pelo corpo da minha esposa, com o canto da boca levemente curvado. Não sei o que estava dizendo. Somos todos homens. Na verdade dava para adivinhar mais ou menos o conteúdo. Franzi a testa. Que nível é esse? Ousa cavar o canto do homem mais duro do mundo. Este endosso é. Chegando silenciosamente ao lado dos dois. Ao ouvir a primeira frase fiquei paralisado no lugar. Ele sabe que tudo isso foi planejado por você. A voz do homem levemente sarcástica chegou primeiro. Wang Xiaoi deu um gole suave no café. Disse indiferentemente: ele não pode viver sem mim. Mesmo que saiba. Só pode ser meu cachorrinho obediente. Então aos seus olhos ele é apenas um cachorro. Homens são todos cachorros. Fiquei paralisado no lugar. Não conseguia acreditar. Que palavras tão cruéis saíssem de sua boca. Apenas alguns dias atrás, ele ainda estava todo meio encolhido em meus braços, me chamando docemente de mestre. Até mesmo sem vergonha gritava algumas vezes: papai, quero. De repente lembrei-me de quando estava conquistando Wang Xiaoi. Ele parecia estar intencionalmente cooperando comigo. Eu comprava flores para ela. Ela me convida para jantar. Como retribuição, eu a levo ao cinema. Ela me faz uma massagem. No início, achei que era o sistema ajudando secretamente. Agora pensando bem, parece que eu é que sou a presa visada. O homem sorriu. Lembro que você disse: os homens que te conquistam são devorados por você. Este agora, quando você planeja agir, ouvindo que mencionaram de repente sobre mim, rapidamente me encolhi no canto. Prendi a respiração. Wang Xiaoi pegou a sobremesa da mesa. Deu um passo à frente. Fechou os olhos. Com uma expressão de prazer. Coisas boas devem ser saboreadas devagar. O homem deu uma risadinha. Cobri a boca. O corpo não conseguia parar de tremer. Não ousava fazer o menor som. Porque vi. Aquele homem tirou um pedaço de carne crua da bolsa. Comi com grande prazer. Como uma luta de vida ou morte. Eu escapei sorrateiramente. Dirigi de volta para a mansão. No início o sistema disse que depois de completar a tarefa, nós nunca nos separaríamos. Eu pensei que era o nosso amor que nunca sairia dos trilhos. Não esperava que fosse o significado literal. Fusão física em um só. Eu também pensei em simplesmente fugir de carro.
mas ao pensar nos meus pais na cidade natal, e nos métodos aterrorizantes de Wang Xiaoyi, a coragem que tinha acabado de reunir-se esvaiu novamente. À noite, do lado de fora da mansão veio o familiar som de salto alto. Eu engoli em seco, no momento em que Wang Xiaoyi entrou pela porta. Apertei-o diretamente contra a porta. As palavras seguintes de "não se mexa" ficaram todas presas na minha garganta, porque atrás dele, havia ainda 4 guarda-costas altos e fortes. Ainda bem que eu frequentei a universidade. Minha mente ainda é relativamente ágil. Franzi a testa e gritei com raiva. O que estão olhando? Todos cobriram os olhos e se viraram. Então eu beijei arrogantemente o pescoço branco de jade de Wang Xiaoyi. A respiração ardente batia em seu corpo delicado. Eu podia sentir claramente que ela estava esquentando rapidamente. Querido, vamos fazer algo excitante hoje. Wang Xiaoyi se virou, ergueu-se na ponta dos pés e abraçou meu pescoço. Seus olhos já estavam embaçados. Com ternura infinita disse esta noite: "Vou-te devorar." Pensando em uma frase, quase perdi o controle e me rendi. Realmente é um CEO arrogante. Terrível assim. Ele riu suavemente. Seus olhos estavam cheios de um desejo possessivo doentio. Minhas pernas quase fraquejaram. Essa mulher definitivamente não é normal. Mas a atuação do Wang Xiaoyi é realmente muito boa. Se não fosse pela descoberta inesperada de hoje, eu ainda estaria sendo enganado por ela. Como agora, estamos na porta, sofá da sala de estar, cozinha desbloqueando constantemente. Wang Xiaoyi faz o possível para satisfazer todas as minhas exigências e comportamentos perversos. Mas quanto mais ele faz isso, mais medo sinto no coração. Um caçador excelente, ao abater a presa, terá paciência para brincar com ela. Nesta noite às 7 horas, 8 horas, 9 horas, às 3 horas da madrugada, não pelos outros, apenas para esgotar toda a sua energia, para que ele não tenha força para comer. Estes guarda-costas são preparados para você. No futuro eles protegerão sua segurança 24 horas por dia. Na manhã seguinte, Wang Xiaoyi veste um traje profissional. Instantaneamente volta a ser aquela CEO glacial. Posso recusar. Faço uma última tentativa de resistência. Wang Xiaoyi mostra um sorriso. Diz com toda a franqueza que não pode. Nos próximos tempos, tento de todas as formas escapar deste lugar maldito. Até chamei o sistema inúmeras vezes. Infelizmente ninguém no céu ou na terra podia me ajudar. Eu me tornei completamente seu cachorrinho de estimação. Ainda um cachorrinho preso em cativeiro. Para evitar me tornar ingrediente de comida, me esforcei ao máximo para satisfazê-lo. Sempre que ele voltava para casa, eu o segurava firme. Nem mesmo quando seus parentes vinham eu o soltava. Com o passar do tempo, Wang Xiaoyi parecia estar um pouco cansado. Seu olhar para mim também estava um pouco estranho. Pensei comigo que a situação estava ruim. O inevitável finalmente chegou. E no segundo seguinte, Wang Xiaoyi acenou para mim. Vamos, levo você para dar uma volta na montanha. Lá é um lugar pouco habitado. Uma montanha deserta, remota e isolada. Exatamente o lugar perfeito para matar alguém ou fazer um piquenique. Enquanto Wang Xiaoyi chamava os guarda-costas para preparar o carro, eu fixei meu olhar naquela raiz de ginseng milenar. Arrisquei tudo na raiz de ginseng milenar. Realmente é forte. Logo após comer, uma força primitiva explodiu dentro de mim. Porque você não esperou Wang Xiaoyi terminar de perguntar. Com os olhos vermelhos pressionei-o na cadeira do banco de trás. Em seguida apertei o botão do espaço privado. Foi mais uma batalha intensa. Ou explode no silêncio, ou prece no silêncio. Eu e FN vou me esforçar ao máximo. Eu escapei das garras do demônio. Assim, após um ano, o sistema apareceu novamente, dizendo que eu era apenas um personagem secundário. Eu sabia que o ancestral finalmente entrou em ação. A única desvantagem é que agora, ao ver uma beldade, minhas pernas tremem. Mas esse pequeno problema deve melhorar com 2 mu de terra. Olhando para os 4 guarda-costas na porta, perguntei cautelosamente: tem certeza de que não haverá problemas se eu sair assim? Eu sou o sistema. Você precisa confiar na minha precisão. Wang Xiaoyi também vai se esquecer de mim. A história do casal protagonista é a linha principal. Você já terminou de filmar. Eu dei um suspiro de alívio. Depois que esse assunto passou, eu planejo ficar no templo Shaolin por um tempo. Vou fazer jejum e recitar sutras. Vou colocar uma tabuleta ancestral para os antepassados. Coincidentemente, durante esse período, Wang Xiaoyi viajou a trabalho para outra cidade. Quando ele voltou correndo, eu já havia desaparecido sem deixar rastro. Sistema, você disse que arranjou alguém para me receber lá. Sim, é a sua protagonista feminina. Ela é profundamente apaixonada por você. Infelizmente os voos do dia já estavam esgotados. Não teve jeito. Eu só pude me acomodar em um hotel próximo por uma noite. Justo quando eu estava confortável, deitado na cama aproveitando a liberdade há muito tempo perdida. O toque do celular soou de forma inoportuna. Porque quer se divorciar. Você mudou de paixão. Quem é a outra pessoa? Vou matá-lo. A voz do Wang Xiaoyi ficou cada vez mais fria. Eu fiquei um pouco intrigado. O contrato de divórcio só entreguei ao meu advogado. Como é que o Wang Xiaoyi ficou sabendo? Mandei uma mensagem perguntando: desculpe, SRE. O senhor sabe como o SR Wang é assustador. Não consegui evitar de xingar, mas lembrei que tenho o sistema como garantia. E voltei a me sentir confiante. Comecei a inventar várias desculpas na hora. Seus gemidos não são nada agradáveis. São sempre os mesmos sons repetidos. E sua cintura não é nada flexível. Além de pedir demais. Até os antigos latifundiários exploravam menos que você. Wang Xiaoyi ficou ainda mais magoada ao ouvir. Mas foi você quem sempre quis. E você não gostava bastante. Fiquei com o rosto vermelho de vergonha. Tossi constrangido. Não importa esse prato velho, não vou mais comer. Cansou, é hora de nos separarmos. Nunca mais nos veremos.
sem dar mais chance para ele falar. Desliguei o telefone direto, e joguei o celular no lixo. Na verdade, nestes 3 anos, Wang Xiaoyi tem sido bastante bom comigo. Basicamente atende a todos os meus pedidos, especialmente aqueles enormes 36. Perdê-lo. Provavelmente nunca mais encontrarei um restaurante tão generoso, que sacia fome assim. Talvez por ter passado fome tantas vezes desde criança. Tenho uma obsessão exagerada nesse aspecto. O sistema diz que o casal principal já se encontrou neste momento, e os sentimentos estão aquecendo rapidamente. Balancei a cabeça, suprimindo as emoções no fundo do coração, e me preparei para levantar e beber água. Mal me virei, quando ouvi a porta do quarto se abrir. No segundo seguinte, Wang Xiaoyi, que deveria estar em viagem de negócios, apareceu diante de mim. Caramba, sistema! Gritei incessantemente em meu coração. Wang Xiaoyi tinha uma expressão despedaçada, e uma voz desolada, na coluna de motivo do divórcio. 10 vezes por dia. Posso mudar para 9 vezes por dia, não 8 vezes. Por favor, não me abandone, está bem. Eu cobri silenciosamente com o cobertor. Meu corpo frágil e devastado. Você sabe. Estou tonto com o leite 6 online na chuva. Assim que as palavras terminaram, a temperatura de todo o quarto caiu 2 graus. As guarda-costas femininas atrás dele mostraram uma expressão de choque, e secretamente me deram um polegar para cima. Saiam. A voz gelada do Wang Xiaoyi soou. Os guarda-costas atrás dele rapidamente correram para fora. Depois que só restamos nós dois no quarto, seus lábios se franziram, olhando para mim com uma expressão de ressentimento. Homens são realmente todos mentirosos. Obviamente você adora comer. Não, eu chamo de lamber. Você é quem come. Eu rapidamente corrigi lamber. Dedos finos tocaram o cordão da cintura. No próximo segundo a primavera encheu o jardim. Eu engoli em seco. Devo dizer, Wang Xiaoyi é realmente uma beleza extraordinária. Ela caminhou diretamente até a minha frente. Ele segurou minha cabeça com as 2 mãos. Agora quando Wang Xiaoyi se aproxima de mim, minhas pernas estão tremendo. Eu me soltei do seu abraço. Recuei até a beira da cama, com um tom firme. Quero me divorciar. Repita o que disse. Wang Xiaoyi também pareceu ficar com raiva. Perguntou com o rosto sombrio. Os seguranças na porta ouviram o barulho e entraram novamente. Eu me encolhi no canto da cama abraçando o cobertor. Porra, eu sou o homem aqui. Como posso ser pressionado assim por uma mulher? Repito mais 100 vezes. 1000 vezes, 10.000 vezes. As palavras seguintes ainda não foram ditas. Eu parei de repente, porque minha boca foi completamente preenchida por 36D. Saiam daqui. Os seguranças saíram correndo de volta envergonhados. Se você não gosta desses seguranças, eu troco por outros. Se você cansou de brincar, no máximo eu arrumo mais alguns universitários para você. Você gosta de ouvir gemidos. Eu posso aprender. Wang Xiaoyi não entendeu. O que eu temo é ele próprio. Eu deitei na cama, deixando os eventos seguirem seu curso. Mas as ações e palavras estavam completamente desconexas. Eu temo que você me devore. Ao ouvir isso, Wang Xiaoyi, com um sorriso nos olhos, então me devore. Mas você tem essa coragem. Está-me subestimando, é? Eu me levantei de repente. Empurrei ele para baixo. Mestre. Wang Xiaoyi colaborou muito, fazendo uma expressão de fragilidade e compaixão. Então o mestre pode não abandonar esta serva. Quem disse que vou te abandonar? Eu me recuso terminantemente a admitir. Seria o melhor planejo no topo de uma montanha em Songshan. Abrir um centro de spa, e convidar seus pais para se aposentarem lá. O que você acha? Esposa reacende antiga paixão. Meu corpo estremeceu. Disse apressadamente. Eles já estão velhos. Estão acostumados a viver a vida toda na aldeia. É melhor não incomodar os idosos. Wang Xiaoyi franziu levemente a testa. Obviamente muito insatisfeita com minha resposta. Inclinou a cabeça para o lado. Por acaso viu o celular que joguei no lixo. Um pressentimento sinistro surgiu. Ela pegou o celular casualmente. As informações na tela entraram em seu campo de visão. Irmão, e estou no aeroporto para te receber. Esta é minha colega de faculdade, Ana. Naquela época ela tinha uma paixão secreta por mim. Até se declarou para mim durante a festa de calouros do 2º ano. Depois que fiquei com Wang Xiaoyi, ela se retirou tristemente. Wang Xiaoyi é uma mulher extremamente controladora. Não deveria dizer que é uma pessoa extremamente possessiva. Certamente pensou. Qianuan vinha tentando roubar o parceiro dela incansavelmente todos esses anos. Eu estava prestes a arrancar o celular. Wang Xiaoyi me afastou friamente. Wang Xiaoyi é uma comerciante muito habilidosa. Sempre demonstra claramente alegria e raiva. E nunca perdeu a paciência comigo. Nossa forma de resolver conflitos era fazer loucamente. Mas agora, olhando nos olhos dela, sei que esse método não funciona mais. Você não vai me dar uma explicação. Ela brincava com o celular, sem mostrar nenhuma expressão. Explicar o quê? Ele sorriu. Digitou a senha com familiaridade. Abriu o celular. Clicou naquela mensagem. Ding dong, outra mensagem apareceu. Realmente se divorciaram. Achei que vocês eram um casal muito apaixonado. Tentei recuperar o celular, mas fui bloqueado por Wang Xiaoyi erguendo a mão. Ele apontou para o próprio peito. O olhar caiu sobre meus lábios. Mulher detestável. Quer me alimentar à força. E eu não posso resistir. Anuan tagarela. Falou um monte de coisas. De qualquer forma ficou com pena por mim. Disse que uma pessoa tão boa como eu não deveria passar por essa provação. Essa é a relação entre amigos comuns. Lembrei com culpa. Wang Xiaoyi jogou o celular para mim. Perguntou, então você ainda planeja ir embora? Respondi diretamente, obrigado pela preocupação. Ainda não terminamos de falar. Do outro lado veio outra mensagem, depois de tantos anos. Eu sempre estive esperando por você. E FN, vamos nos casar. Wang Xiaoyi deu um resmungo frio depois da formatura.
Eu sonhava com você todos os dias. Meu amor por você nunca parou. Eu sou a mulher que mais te ama neste mundo. An-Nuan, acalme-se. Mas An-Nuan continuou insistindo e Fen. Você não sabe o quão maravilhoso você é. Wang Xiaoi não sabe valorizar você. Valorizar ai. Uma dor intensa surgiu na cintura. Wang Xiaoi perguntou inocentemente em particular. É assim que você fala de mim? Enviei rapidamente uma mensagem para tranquilizar An-Nuan. Foi só um mal-entendido entre mim e Wang Xiaoi. Já fizemos as pazes. Pensei que ao dizer isso An-Nuan desistiria. Mas ela continuou insistindo. Não acredito que você não esteja sendo coagido. Vou-te resgatar agora mesmo. Enquanto eu estava distraído, Wang Xiaoi pegou o celular e respondeu por mim, claro, pode vir. Eu conheço o temperamento de Wang Xiaoi. Quando An-Nuan se declarou para mim, ele quase ordenou que ela desaparecesse fisicamente. 8. Reversão na trama. Na época da faculdade, antes de eu estar oficialmente com Wang Xiaoi, An-Nuan costumava em locais públicos expressar abertamente seu amor por mim. Depois que fiquei com Wang Xiaoi, An-Nuan ainda não se conformava. Então ela desapareceu por uma semana. Depois ouvi de colegas que ela sofreu um acidente de carro. Fui visitá-la especialmente. Não suspeitei de Wang Xiaoi. Afinal, naquela época, ela sempre se comportou muito bem na minha frente. Só agora percebi. Você não estava em viagem de negócios. Como voltou tão rápido? Mudei de assunto e perguntei. Wang Xiaoi ficou com uma expressão tensa e disse a uma reunião urgente. Voltou mais cedo então. Mas não tão rápido assim. Ele tossiu constrangido. Avião particular. É normal ser rápido. Depois de falar, ele fingiu ser obediente e se aproximou. Nós nunca vamos nos separar. Ouvindo ele dizer isso de novo, meu coração ficou ainda mais apertado. Parece que ele ainda não desistiu da ideia de me comer. Nesse momento alguém bateu na porta. Chefe Wang, a voltagem daquela coisa está instável de novo. Ao ouvir isso, a expressão dele mudou. Deixou um espere. E eu rapidamente vesti minhas roupas e corri para fora. Depois que ele saiu, o sistema finalmente voltou à vida. Anfitriã, porque você ainda não foi embora. Sinto que meu peito vai explodir de raiva. Contei a ele o que aconteceu há pouco. Não deveria ser assim. Eu sou o sistema. Sou muito rigoroso no trabalho. Estou completamente sem palavras. Que programador projetou esse sistema porcaria? Falando bobagens sem parar. Ele não deveria estar cultivando sentimentos com o protagonista. Como apareceu de repente aqui comigo. O sistema travou por meia hora antes de gritar de dor. Errei o enredo de novo. Esfreguei o canto dos olhos com resignação. Perguntei qual era o verdadeiro enredo. Sistema, você ainda tem uma trama de vilão secundário. Aniversário do protagonista. Sua esposa flertando com ele. Então você fica com ciúmes e causa um escândalo na festa. Finalmente é expulso. Eles vivem felizes para sempre. Tem certeza de que não vai errar o enredo de novo. Sistema, fique tranquilo. Sou muito rigoroso no trabalho. Naquela noite quando Wang Xiaoi voltou, parecia exausto. Nem mesmo a lubrificação diária do pistão foi organizada. Depois de um banho rápido deitei na cama com o celular. Não sei com quem estava conversando. De vez em quando ainda mostrava um sorriso doce. Ótimo, parece que minha esposa está apaixonada de novo. Deitei na cama. As mãos prontas para encerar os 36D. Estou cansada hoje. Deixamos para outro dia, ok? Fiquei tão emocionado que quase chorei. 3 anos. Ele finalmente recusou uma vez. Fingi relutância e concordei com um aceno. Querido, você é tão bom. Vamos ficar juntos. Para sempre. Ele me deu um beijo, largou o celular e adormeceu rapidamente. Mas eu não conseguia dormir. O que ele quis dizer com isso? Me lembrando que meu tempo está acabando. Nos próximos tempos. A trama seguiu firmemente na direção clichê. Wang Xiaoi saía cedo e voltava tarde. Frequentemente trazia cheiros inexplicáveis no corpo. Mais tarde nem se deu ao trabalho de esconder de mim. As meias calças que estavam perfeitas ao sair, já não estavam a voltar para casa. Uma vez voltei até mesmo sem nada por baixo. Segundo a configuração do enredo. Discuti com ele. Quebrei coisas, fiquei histérica. A atitude dele comigo também piorou cada vez mais. Exatos 24 dias. Não fizemos aquilo. Foram os 24 dias mais felizes desde que me casei. No 25º dia finalmente chegou o ponto alto do enredo, o vinho. O incidente no banquete. Wang Xiaoi, vestindo um vestido preto de renda, veio comigo de braço dado até uma mansão nos subúrbios. O protagonista masculino era aquele que tomou café com Wang Xiaoi naquele dia. Só agora é que descobri. Ele se chama Gu Sheng. É o presidente do grupo Gu. Jovem e rico. Bem-sucedido nos negócios. E super bonito. Realmente digno de ser o protagonista. Só de ver essa configuração já dá inveja. Você veio. Gu Sheng ignorou minha presença ao lado de Wang Xiaoi. Estendeu a mão diretamente e disse: vamos. Hoje somos os protagonistas. Wang Xiaoi não se moveu. Em vez disso virou-se e olhou para mim. Eu suspirei. Parece que ainda preciso impulsionar o enredo. Se não atuar bem, vá tratar a coceira lá embaixo e esfregue num pau. Não venha se aproximar da minha esposa sem motivo. Eu com uma expressão arrogante. Nem mesmo dei a ele um olhar extra. Segurei a mão de Wang Xiaoi e passei por ele. A mão de Gu Sheng ficou parada no ar. Assim ficou abandonada ali. Gu Sheng já era o protagonista de hoje. Era ainda um super novo rico prestes a ascender. Os que vieram ao banquete hoje, a maioria veio para bajulá-lo. Portanto, cada palavra e ação dele atraíam a atenção de inúmeras pessoas. Ninguém imaginou. Antes mesmo do banquete começar, um cabeça dura causou um grande problema. Quem é esse garoto? A companheira ao lado dele é realmente bonita. Pena que o olhar não é bom. Muitos lamentam. Só eu fico confuso, clamando no fundo do coração. Sistema, algo está errado. Eu também não errei as falas.
porque não está seguindo o roteiro. Wang Xiaoi não deveria me repreender, porque agora os olhos estão cheios de estrelinhas. Pena que no momento crucial o sistema travou de novo. Merda. Gu Sheng se virou e olhou para minhas costas. Um brilho de ganância e desejo de matar passou no fundo dos olhos. Gurgle. A barriga dele soou na hora certa. Presidente Gu à porta. Entraram mais alguns presidentes que claramente têm status. Gu Sheng trocou por um sorriso e foi ao encontro deles. O enredo seguinte é muito monótono. Um bando de pessoas hipócritas se adulando mutuamente. 19 horas todos presentes. O banquete começa oficialmente. Gu Sheng subiu ao palco. Deu uma olhada profunda na minha direção. Eu por minha vez não me deixei intimidar e revidei com um olhar firme. Ele exibiu um sorriso estranho. Hoje é o meu 27º aniversário Gu Sheng. Em primeiro lugar, muito obrigado a todos pela presença. Cada pessoa ao longo da vida encontra alguém que a ajuda. 10 anos. De um rapaz do campo sem nada. Cheguei até hoje. A pessoa que me ajudou foi a senhorita Wang Xiaoi. Após dizer isso, ela inclinou-se levemente para este lado. E disse com profundo sentimento: 10 anos de companheirismo. Não tenho como retribuir. Embora há 10 anos já soubesse que não era o protagonista. Nunca imaginei que este chifre já estava posto desde o primeiro dia de convivência. Até os outros no salão também não paravam de olhar, alternando entre nós três. Alguns olhares de desprezo e riso caíram sobre mim. Sendo assim, então o Sr. Gu deve amar muito a Sra. Wang, não é? Não se sabe quem de repente gritou, instantaneamente inflamando a atmosfera. Exatamente, Sr. Gu e Sr. Wang são realmente um casal perfeito, talentoso e belo. Alguém deveria ter um pouco de autoconhecimento. Senti um aperto no coração. Depois veio o alívio, embora um pouco diferente do enredo. No final chegamos a este ponto. Felizmente nestes 3 anos economizei bastante dinheiro em segredo. Suficiente para viver confortavelmente por várias vidas. Ao ouvir as vozes de todos, o sorriso no rosto de Gu Sheng tornou-se ainda mais desenfreado. Xiao Yi, eu te amo. Você já se divertiu bastante nestes 3 anos. Vamos corrigir os erros e voltar ao assunto principal. Mas Wang Xiaoi apenas piscou os olhos inocente. Segurou minha mão e levantou-a. E disse com uma expressão inocente: do que você está falando? Eu tenho meu próprio marido. E nosso relacionamento é muito bom. Nossa vida conjugal é ainda mais harmoniosa. Todas as noites fazemos 10 vezes. Porque eu procuraria alguém como você, um homem de 3 segundos com uma lança de prata e cabeça de cera. Meu coração estremeceu. No fundo do coração gritou loucamente pelo sistema novamente. Saia logo daqui. Preciso te perguntar uma coisa. Mas no segundo seguinte, Wang Xiaoi virou a cabeça e disse uma frase que me deixou completamente paralisado no lugar. Pare de chamar. Seu sistema travou completamente. Claro, Wang Xiaoi virou-se para olhar para Gu Sheng, ainda com um sorriso no rosto. Seu sistema também travou no momento. A expressão de Gu Sheng mudou, mas logo recuperou a calma, forçando um sorriso. Xiaoi, que bobagem você está falando? Que sistema? Nós nos conhecemos há 10 anos. Wang Xiaoi apoiou a cabeça preguiçosamente no meu ombro. Levantou a mão e estalou os dedos. Centenas de pessoas totalmente equipadas invadiram carregando armas. O que vocês estão fazendo? Não toquem você. Não me toque. Os convidados dentro estavam com expressões assustadas. Muitos que tentaram fugir foram derrubados com um golpe. Eu olhei para essas pessoas. Os objetivos são muito claros. Obviamente já tinham feito o planejamento há muito tempo. Gu Sheng manteve a compostura com dificuldade e questionou Xiao Yi em voz alta. Hoje é meu aniversário. Em que frase eu errei? Você me perdoa. Eu mudo o que você disse. Isso mesmo. Gu Sheng suspirou aliviado. Mas Wang Xiaoi mudou o tom de voz. Seu maior erro é não dever existir neste mundo. Você usa seu sistema falho para roubar nosso trabalho árduo, destruindo nossas vidas. Agora é hora de devolver com juros. Ao ouvir isso, algumas imagens turvas passaram de repente pela minha mente. Imediatamente parecia haver uma mão enorme dentro da minha cabeça, mexendo tudo lá dentro. Wang Xiaoi soltou minha mão e subiu ao palco com toda a sua presença. Chutou Gu Sheng e o derrubou no chão. Tudo culpa desse rato maldito. Me fez sofrer tantos anos. Gu Sheng caiu de repente no palco. A testa bateu na quina da mesa. Imediatamente sangue jorrou por todo o chão. Xiao Yi, me perdoa por favor. 10 anos estamos juntos há 10 anos. Será que você não sente nenhum afeto por mim? Pá! Wang Xiao Yi cuspiu no rosto de Gu Sheng. Se não fosse por você, eu já teria me tornado a pessoa mais rica do país. E estaria aproveitando a vida. Tudo por sua causa. Você me fez desperdiçar 10 anos em vão. Traga. Wang Xiao Yi acenou com a mão. Um guarda-costas correu para frente e entregou a faca que estava segurando. Você não gosta de comer carne. Hoje vou deixar você provar a sua própria. Gu Sheng olhou para sua esposa na plateia, sabendo que a situação estava perdida. Deu um sorriso amargo e desistiu de resistir. Quando você descobriu, no primeiro dia em que você adulterou minha memória, os gritos agonizantes de Gu Sheng ecoaram por todo o salão. Todos tremiam e se encolhiam de medo. Não se sabe quanto tempo se passou. A voz de Gu Sheng gradualmente diminuiu, até que finalmente perdeu completamente o som. Só então Wang Xiaoi ergueu a cabeça satisfeita, ajeitou os cabelos soltos nas têmporas com as mãos ensanguentadas, e então com um tom de brincadeira provocou IFN. Já pensou em como vai morrer? 11 Recuperação de memórias neste momento. Minha dor de cabeça também acabou por acaso. De repente muitas memórias inexplicáveis surgiram na minha mente. Nas memórias eu era um gênio da computação. Para salvar minha amiga de infância que morreu cedo, eu inventei um sistema de inteligência artificial à frente do mundo. E com sua ajuda inventei uma máquina do tempo. No entanto minha assistente Wang Xiaoi teve más intenções e tentou roubá-la quando eu estava viajando no tempo.
Quando abri os olhos novamente, já havia voltado ao tempo da escola primária. No banco de trás da minha bicicleta, quem estava abraçando minha cintura era minha amiga de infância Ana. A história foi alterada por mim. Eu salvei. Minha amiga de infância, minhas memórias sobre o futuro foram seladas. Xiao Wang, o que está acontecendo? Meu tom de voz estranho e familiar deixou Wang Xiaoi atordoado. Em seguida veio uma risada louca novamente. E a fé não esperava que você tivesse recuperado a memória. Sendo assim, vou deixar você morrer sabendo. Naquela época, depois de atravessar, eu me transformei em uma criança. Caí bem na frente de Gu Sheng. A inteligência artificial que eu tinha na mão foi imediatamente roubada pela metade por ele. Falando nisso, ele chutou o cadáver de Gu Sheng algumas vezes com rancor. A inteligência artificial entrou em colapso. E eu também fiquei preso nesta época, com base nas memórias da vida passada. Logo enriqueci. Mas eu não esperava que Gu Sheng fosse um gênio da computação. Ele usou metade da inteligência artificial para forçar a alteração das minhas memórias. E ainda implantou uma porcaria de enredo qualquer. Felizmente, eu sempre carrego comigo o colar de proteção que você me deu. Todos os dias ele me dá meia hora de lucidez, utilizando a metade da inteligência artificial que tenho em mãos. Também criei um sistema e instalei em você. As memórias na mente continuam a explodir incessantemente. Enquanto esfregava a testa, perguntei por que ainda veio me procurar. Descobri por acaso. Toda vez que me aproximo de você, a inteligência artificial funciona muito mais rápido. Quanto mais forte for sua presença em mim, maior será a compatibilidade da inteligência artificial. Por isso mesmo, consegui suprimir a inteligência artificial de Gu Sheng, e assim ganhei vantagem. Para não levantar suspeitas dele, até inventei uma mentira para enganar Gu Sheng, e até permiti que você humilhasse meu corpo. Então agora que já alcançou seu objetivo não é suficiente. O último fio de memória retornou. Um brilho dourado passou pelos meus olhos. Não como você, seu maldito animal que me tratou assim. Wang Xiaoi quase estava rangendo os dentes, de cima a baixo. Por dentro e por fora você me usou completamente. Se não te cortar em 1000 pedaços, não será suficiente para aliviar o ódio no meu coração. Esta noite, preparei especialmente um programa para você. Ele bateu as palmas. Uma mulher com os olhos cheios de lágrimas foi trazida à força. Anuan, eu gritei sem conseguir conter. E a Fen agora ela também recuperou a memória. Olhando para mim com os olhos cheios de lágrimas. Voltar através do tempo. Não foi justamente para salvá-la. Wang Xiaoi deu uma risadinha leve. Eu quero matá-la bem na sua frente. 12 confronto final. Wang Xiaoi. Não exagere. Eu baixei a voz, parecendo lutar para controlar as emoções prestes a explodir. É quanto mais você se irrita, mais feliz eu fico. Wang Xiaoi deu um olhar. O subordinado enfiou a faca na barriga de Anuan. Desgraçada, eu corri para cima de repente, querendo derrubá-lo. Mas fui pressionado ao chão pelo guarda-costas no meio. Gu Sheng e todos os outros são perdedores. Só eu sou o único vencedor deste jogo. Você pode me xingar, ou me elogiar. De qualquer forma você perdeu. Tudo seu agora pertence a mim. Wang Xiao acenou com a mão. A adaga perfurou diretamente o coração de Anuan. No entanto, ele não viu nenhum olhar de rancor nos meus olhos. Em vez disso surgiu um sorriso de sucesso. Um sentimento de mau presságio surgiu em seu coração. E no segundo seguinte, em sua mente soou o alarme urgente da máquina. Alerta, alerta. Invasão ilegal. O que é isso? Wang Xiaoi virou-se para olhar. Viu que o guarda-costas ainda segurava a adaga. Mas a adaga não conseguiu ferir Anuan nem um pouco. Anuan sorriu. Estalou os dedos. Imediatamente, todos os guarda-costas ficaram paralisados no lugar, incapazes de se mover. Este é o sistema de firewall deixado por IFN. Anuan correu até a minha frente e se jogou nos meus braços emocionada. Eu a puxei para trás de mim. Olhei para Wang Xiaoi com um suspiro. Na verdade, eu já havia percebido que suas intenções não eram puras. Mas naquela época eu já estava velho e não tinha mais tempo para treinar um novo assistente. Por isso só pude me proteger secretamente de você. Eu já havia desconfiado. Com sua inteligência, se o firewall fosse instalado em mim, você certamente descobriria. Por isso instalei o firewall em Anuan. Sempre que sua vida estivesse ameaçada, tudo seria reiniciado. O rosto de Wang Xiaoi ficou pálido. Tudo bem, afinal você me acompanhou bem nesses 3 anos. Foi bem agradável, então não vou criar problemas para você. Antes que Wang Xiaoi pudesse respirar aliviada, eu acrescentei. Mas esses guarda-costas que você controlou, você terá que resolver sozinha. Eu segurei a mão de Anuan e saímos da mansão. De trás veio o grito agonizante de Wang Xiaoi. Anuan estendeu o braço e envolveu meu pescoço. Com um tom de descontentamento, o que você quis dizer com suas palavras de agora há pouco. Eu balancei. Um colosso que não perde em nada para um 36D. Parece que a vida de saciedade está de volta.